Recording in progress. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa aula. Hoje a gente vai para a terceira aula do Sadhanapada, a leitura comentada do Yoga Sutras de Patanjali. E a gente vai chegar para esse último encontro falando sobre a disciplina do yoga, a maneira como o yoga enxerga o ato de praticar, o trabalho espiritual que é a sadhana. E aí a gente vai seguir por aqui, entendendo principalmente, primeiramente, esse primeiro questionamento que a gente chama no yoga de tapas, né, que é chamado de disciplina ou simplicidade. E essa sugestão, né, que o yoga preliminar faz para a gente, aplica-se uma crença de que para exercitar esse tapas, né, essa disciplina, seja necessário a mortificação ou a negação das expressões naturais da vida. Para muitos, uma vida espiritual teria como pré-requisito um show de tendências anormais, ou seja, um candidato a sofrimento. É muito comum isso, né? Esse pensamento de que para a gente exercitar disciplina, né, tapas, a gente precisa fazer alguma coisa muito sobrenatural, né, um show de tendências anormais. Mas a gente vai seguir aqui porque essas noções, né, espartanas sobre disciplina espiritual não estão em harmonia com a real sadhana, ou seja, com a real prática espiritual, com a real disciplina do yoga. Aceitar o sofrimento é uma coisa, mas desejá-lo como um troféu é completamente alheio à verdadeira busca espiritual, à verdadeira sadhana. Habitualmente, liberdade e disciplina são considerados antagônicos, porém, de fato, só aquele que é totalmente livre pode ser verdadeiramente disciplinado. A natureza ao nosso redor é um exemplo claro da disciplina. O dinamismo da vida, por si só, exige uma disciplina natural no próprio ato de viver. Esse questionamento inicial aqui para o nosso desenvolvimento de aula é importante, porque nessa aula hoje a gente vai entrar nos versos, né, nos sutras que falam sobre o Ashtanga Yoga, sobre o yoga de 8 passos. E aí a gente tem as disciplinas preliminares ali, que são os yamas e niyamas, e depois o resto, né, dos angas, né, que são asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Tudo isso a gente vai ver nessa aula. No nosso primeiro encontro introdutório do Yoga Sutra de Patanjali, a gente passou por isso, né? Por isso que a gente chama de Ashtanga Yoga de Patanjali. Mas veja bem, a gente estudou 3 aulas antes de chegar a esse momento onde a gente vai de fato chegar aos sutras que falam explicitamente do yoga de 8 passos. Então, embora seja uma aula resumida, né, são versos escolhidos, são bastante temas que a gente entra em contato, que a gente reflete, vai refletindo sobre esses conceitos filosóficos. E esses conceitos filosóficos eles vão encorpando, vão ganhando uma essência que vai tornar isso cada vez mais prático. E a gente está observando nessa primeira aula que o conceito de disciplina está bem distante disso que a nossa mente costuma pensar, que seja uma mortificação, seja algo que seja um processo onde a gente tem que restringir ao máximo o nosso corpo. A verdade é que o yoga, a meditação, ela se propõe a mostrar o caminho para aquele que vai trilhar o caminho. Por isso que são passos, né? Anga. Né? Então não é aquilo, né, de você forçar uma coisa acontecer e essa coisa não acontecer naturalmente. Para o yoga, o ato de mostrar o caminho é o ato da disciplina. Por isso que fala que tapas tem como sinônimo simplicidade.
E aí essa simplicidade de trilhar o caminho, até na última frase ali, né, o exemplo que a gente vê isso mais claro é a natureza. Ninguém precisa ficar em cima de uma flor falando cresce ou abrindo as pétalas dela, né? Isso acontece naturalmente no fluxo dela. A lagarta, a mesma coisa. Existe uma disciplina, um atrito, um tempo, né? Um tempo para que isso aconteça natural. Se esse tempo acontecer natural, sem nenhuma intervenção, vai acontecer e vai sempre se perpetuar isso. Aí o yoga acredita que essa causa, que essa sadhana, que essa prática, ela é uma prática, a nossa natureza é meditativa. São as intervenções externas, a gente chama de avidya, né? Nossa ignorância espiritual, que fez a gente sair desse caminho, dessa disciplina que seria uma disciplina natural. E aí, para a gente entender isso, a gente tem que voltar para si mesmo, entender a nossa energia, fazer a nossa sadhana, a nossa prática espiritual, para novamente resgatar essa presença, né? Enquanto isso não acontece, a gente permanece em avidya, ou ignorância, e essa ignorância gera bastante klesha, que são o sofrimento, né? Que é as causas das aflições. A gente estudou isso nas aulas anteriores. Aí eu vou seguir aqui para a gente começar a falar sobre os sutras. A gente vai falar do Sutra 28 agora, através da prática dos 8 membros do yoga e com a redução das impurezas, brilha o fulgor da sabedoria guiana, que aumenta até chegar o discernimento. A gente viu na aula passada um pouco também sobre isso, né, do discernimento, do viveka, aquele que é capaz de discernir, né, as coisas, discernir o que é a prática, o que é o caminho e o que é a ignorância. E a gente vê aqui na segunda frase que o filósofo Patanjali fala que a disciplina do Ashtanga Yoga serve para remover as impurezas que foram acumuladas através desse processo mental oriundos de avidya, do processo de condicionamento mental oriundos de avidya. Isso eu falei um pouquinho antes, né? Então, esse condicionamento mental é causa a ignorância. Quando a gente pratica o Ashtanga Yoga, que é uma dos métodos criados para a gente encontrar isso, né, o fulgor da sabedoria, que a gente chama de Jnana, a gente consegue eliminar, né, remover essas impurezas e abrir um caminho para um viver mais amplo, um viver mais espiritual, e consequentemente mais disciplinado, mais livre, né? E aí a gente vai falar sobre isso aqui no Sutra 29, que ele vai fazer uma explanação do que é o Ashtanga Yoga. Aqui no Sutra 29 ele vai falar que a disciplina, chama de yama, né, o autocontrole, niyama, asana, que é a postura, o controle da respiração, que é o pranayama, o pratyahara, que é o recolhimento dos sentidos, ou a reeducação dos sentidos, dharana, que é a concentração, dhyana, meditação, e o êxtase, que é o samadhi. Esses são os 8 membros. Aqui eu até botei, isso aqui eu já tinha explicado para vocês na aula preliminar. Retomei aqui para a gente acessar o nosso banco de memórias e lembrar de que a gente já falou, tá? Aí ele vai, claro que isso aqui são versos escolhidos. No verso 30 ele fala sobre o ahimsa, que é o primeiro, né? Ahimsa, não violência, verdade. Ahimsa satya, asteya, que é o não roubar. Brahmacharya, castidade, não cobiçar, são as disciplinas do yoga. Então tudo isso a gente tem que se observar para uma expressão. Por que é importante exercitar o ahimsa, né? A não violência? Por que é importante exercitar a veracidade, né? Por que é importante o não roubar? Aqui a castidade, que é o brahmacharya, a gente pode também traduzir como um controle da sexualidade. A gente não desperdiçar a nossa energia a energia sexual em demasia, né? E o não cobiçar também é interessante tu fazer esse voltar e se observar, né? A cada momento a gente se observa para que
essa disciplina seja executada, né? São válidos todas as esferas, independente do nascimento, lugar, tempo ou circunstância, e constitui o Mahavrata, que seria o grande voto. Então, para a gente exercitar as disciplinas que eu elenquei ali no início, né? Eu botei como um início de aula falando sobre disciplina, explicando como o yoga entende disciplina. Ele está falando muito mais de um voto interno, né? De um Mahavrata. Aí no Sutra 31 ele dá esse alívio para a gente, né? Independente de todas as esferas de nascimento, lugar, tempo, ou seja, é flexível, né? É flexível essa disciplina, que ela seja praticada por qualquer pessoa, desde que essa pessoa trave um Mahavrata, um grande voto consigo mesmo. E essa disciplina ela não vem de fora, né? Ela vem de dentro, mas é uma disciplina livre, uma disciplina onde você vai mostrar o caminho para que tu observe essa disciplina acontecer, né? Então, a gente trazer essa observação, trazer esse olhar interno, a gente vai se perceber, né? Vai perceber todos esses movimentos aqui do Yoga Sutras. E aí, para complementar esses 2 sutras, Patanjali afirma que a disciplina do yoga é um grande voto. A maioria das pessoas não se comprometem em observar a disciplina e tendem a suspendê-las por qualquer motivo. Com efeito, isso ocorre porque tais disciplinas são motivadas por autoridade externa ou interna. Interessante a gente pontuar isso. Em outras palavras, não se origina de um senso de autorresponsabilidade. Então, aquele praticante que a gente viu ali no início, o Viveka, né, aquele que consegue ter um discernimento sobre isso, conseguir observar a violência e a não violência, então você não vai precisar de uma autoridade externa para você fazer um vandalismo na rua. Isso você vai ponderar internamente. Não, se eu quebrar uma placa de trânsito, vai fazer mal para mim, para o meu bolso, porque eu vou pagar mais imposto para essa placa ser retomada, e vai fazer mal para outras pessoas, né? Então isso é um discernimento. É claro que esse é um exemplo muito óbvio. E internamente, o que ele fala desse senso de autorresponsabilidade é nascer através desse Vivekim. Vivekim é aquele que consegue discernir um ato violento, né? A verdade de se estabelecer, ou a fantasia, né? O não roubar está muito além, né? De não roubar coisas materiais, mas você não roubar o seu momento de prática, né? A castidade ali, o brahmacharya, o desperdício da energia, né, em uma forma onde a gente está levando essa energia sexual em uma forma totalmente deturpada, não conseguindo equilibrar ela. O não cobiçar também, né, aquele sentimento amargo de ficar se comparando, tudo isso trava. Se a gente não tiver esse movimento da disciplina, que a gente chama de yamas, dos yamas, né, que é os 5 primeiros passos ali o primeiro passo do yoga e as 5 primeiras sugestões que Patanjali dá para o praticante de yoga, tudo isso fica muito difícil da gente seguir a prática do yoga. E aí o praticante vai conseguir trilhar esses próximos passos quando conseguir entrar em contato com isso. E aqui Patanjali deixa muito claro, né, que isso daqui vem de um senso de autorresponsabilidade. Então a pessoa tem que discernir sobre o que é bom e o que é ruim, né? Ser uma disciplina, mas uma disciplina que não vem de fora e nem de dentro, né? Ela vem de um senso de autorresponsabilidade, nem de uma autoridade externa ou interna, porque senão a gente não sustenta, né? Se a gente começar a internamente fazer ascetismos muito extremos, né? Como, sei lá, meditar em cima de milho, ou fazer posturas por muito tempo, a gente não vai conseguir levar essa disciplina adiante. É dessa forma que a gente deve interpretar essa frase aqui, né? Autoridade interna e externa. E aí o Sutra ele expressa que os fatores biológicos, físicos e sociais
devem interpor-se ao caminho das exigências do grande voto. Com a disciplina nascendo de um senso total de autorresponsabilidade, certamente não surgirão as desculpas. É muito importante a gente fazer esse tipo de reflexão, porque a gente entra em contato com algo bem sutil, né? E se a gente não tiver esse tipo de ponderamento, esse tipo de observação mais ampla sobre o que está falando o texto, acaba mortificando essa prática. E aí ele vai falar no Sutra 32 do autocontrole, que aí ele vai falar sobre o que? A pureza, né? O contentamento, aqui é o tapas, que é a disciplina, o ascese, o estudo e a devoção ao Senhor são as formas de autocontrole. Então aqui ele está falando de niyamas, né? Yama e niyama. Então tá aqui, eu vou até voltar para ter uma lembrança aqui, ó. Isso aqui é bem clássico, né? Que tá falando aqui, yamas são 5, niyamas são 5 mais 5, então são 10. É como se fossem os 10 mandamentos do yoga, né? Saucha, Santosha, Tapas, Vairya, Ishvara, Pranidhana. Isso tudo a gente viu, só tô retomando aqui pra gente clarear um pouco mais a nossa compreensão sobre esse texto tão importante para o praticante de yoga. No verso 35, quando o yogin se afirma na virtude da não violência, toda discórdia se acaba na sua presença. Por isso que eu sempre inicio a nossa prática, né, da maioria das vezes, falando sobre a ahimsa, que a ahimsa é o mais importante, né? É o primeiro passo do yoga, ou seja, a primeira questão que o praticante de yoga deve observar é o ahimsa, a não violência. Então, quando ele realmente se afirma nisso, né, se firma nisso, toda discórdia se acaba na sua presença. É muito importante, né? E aí, através do Saucha, que é a pureza, obtém o distanciamento em relação aos seus próprios membros e adquire também o desejo de não ser contaminado pelos outros. Olha que interessante a pureza, e aqui eu vou botar uma reflexão para a gente observar isso um pouco mais, com uma dimensão um pouco mais profunda. Qualquer coisa arraigada é impura. Praticar Saucha requer ressignificar as reivindicações do corpo e da mente presas ao passado. Patanjali sugere que o praticante se retire em solidão silenciosa em sua rotina. Essa solidão em retiro não é sobre retirar-se para um lugar silencioso, e sim acalmar as flutuações mentais. Experimentar esse silêncio é, na verdade, saber o que é retiro. Então veja bem, para a gente exercitar o Saucha, que é a pureza, a gente exercitar esse processo de decantamento mental, de autoobservação, autoconhecimento, é interessante a gente tornar esse... Ali ele usa várias palavras, né? Solidão, retiro, ele usa ali o Jugupsha. O Jugupsha seria esse distanciamento, né? Então, quando a gente sai dessa parte externa, a gente tem a oportunidade de praticar o Saucha, que é essa pureza interna. Isso, claro, através da prática meditativa. A gente viu em outras aulas que a prática da meditação é o ponto central do Ashtanga Yoga de Patanjali. E aí, quando a gente faz isso, a gente está realmente entrando em retiro, né? Está realmente exercitando a nossa quietude e, consequentemente, observando a nossa pureza, a nossa essência. Então, praticar Saucha é isso. E aquele que pratica Saucha, ele já não se observa mais tão condicionado aos pensamentos, né? Preso nas formas mentais, nos condicionamentos mentais, e aí a parte física também, né? Dos seus próprios membros aqui, né? Esses desejos, o nosso corpo solicita movimento quando não é necessário. Aí a prática da pureza, né? Que é uma das formas do autocontrole, que está muito ligada à meditação. O silenciar, a higienização mental, aqui ele não está falando só de né, se banhar, tomar um banho e praticar
esse tipo de saucha, mas sim está falando de uma pureza mental. Né? E aí, quando a gente valoriza isso, é normal que a gente não se predisponha a estar em ambientes onde a frequência é baixa, né? Isso daí a gente vai começando a observar com mais carinho na nossa vida, né? Tendo mais discernimento sobre isso, né? Até porque se a gente fazer um trabalho de saucha e manter a mente tranquila e dar continuidade nessa sadhana, nessa prática espiritual, que é um trabalho, né? Então, se a gente sujar, é igual como quando a gente lava o carro, né? A gente evita passar num lugar onde ele vai sujar mais o carro, né? Então, começa a passar em lugar onde vai preservar a limpeza do carro. E aí o saucha é a mesma coisa, por isso que está dizendo, né? Não ser contaminado e adquire também o desejo de não ser contaminado por fatores externos. Então essa pessoa ela vai cuidar da sua energia melhor. Quando exige essa disciplina de tu te observar, né? De tu observar essa limpeza, esse processo do saucha, de purificação, de observação. Obtém, além disso, a pureza da qualidade sattva, que a gente já viu, né? Que a gente está falando dos gunas, né? Tamas, rajas, sattva, que é equilíbrio, que é o guna do equilíbrio, da pureza. A gratidão, a concentração, o domínio dos órgãos dos sentidos e a capacidade de ver a si mesmo, que é o Atma Darshana. Então, nesse Sutra 41 aqui, né, ele vai falar que quando a gente pratica o sattva, o saucha, a gente entra num processo sátvico, num processo de equilíbrio, de pureza, e aí, consequentemente, a gratidão, a concentração, e aqui o domínio dos órgãos dos sentidos, que é um passo importante para a gente aprender a meditar, e a capacidade de ver a si mesmo, que é o Atma Darshana, capacidade de ver a sua essência, né? Capacidade de observar para além dos pensamentos, ou ver a nossa parte espiritual, a alma, né? Atma, traduzido como alma, a gente já viu em aulas anteriores, Darshana, ponto de vista, ou capacidade de enxergar essa alma, né? Aqui ele vai falar no Sutra 44 sobre Svadhyaya, né, que através do estudo o yogin estabelece um contato com o Ishtadevata, ou seja, com uma divindade da sua eleição. Então percebe que o Yoga Sutra de Patanjali, além ali no Sutra passado e no slide passado, ele deu essa valiosa dica, né? Porque essa disciplina não depende de fatores externos, nem biológicos, nem de nascimento, ele depende só do Mahavrata, de um voto interno. E aqui no Sutra 44, quando você realmente entra em contato com as escrituras, você vai observar uma ampla possibilidade de crença, né? Principalmente quando a gente está inserido aí na tradição indiana, onde são muitas correntes filosóficas e religiosas que nasceram nesse longo período, né? Até a gente chegar aqui no yoga clássico, surgiu muita coisa. Então você trava esse contato, e esse contato você vai elencar, você vai eleger uma divindade da sua escolha, que é a Ishtadevata. Então percebe que não tem nada dogmatizado. Por isso que eu falo que essa disciplina é uma disciplina onde a gente tem uma certa liberdade. E essa liberdade é que vai ser realmente a disciplina. Como diria aquela música do Legião Urbana, né? Disciplina é liberdade. E é muito interessante esse verso, né? Esse Sutra 44. E aí a gente vai falar agora no Sutra 46 sobre o que a gente chama de postura, que é a asana. E aí a postura, ela deve ser estável e confortável. Então aqui o Patanjali está falando do Sutra 46 sobre asana, mas ele não está falando sobre essa asana que a gente pratica nas aulas de Hatha Yoga. Então está falando de uma postura, que vai para além da postura de yoga, de Hatha Yoga. Está falando de como você encara a vida, como você encara a sua posição de disciplina. Porque imagina, se a tua postura diante a tua sadhana for uma postura que vai te deixar tensa,
não vai ser uma disciplina, vai ser aquela disciplina que eu falei anteriormente, que vai embotar, ou seja, que vai travar a sua sadhana. Então, para esse equilíbrio acontecer, a gente usa aqui o estável, que ele vai falar de stira, né? Postura asana, stira sukha, que fala sobre a postura ser estável e confortável. Então aqui está acontecendo um yin yang, né? Não está nem parado, não tá estático, mas também não está deitado, né? A gente está trabalhando em forma de equilíbrio. E aí eu vou seguir aqui para o próximo slide. A prática correta da postura é marcada pelo relaxamento das tensões e da consciência, e a coincidência da consciência com o infinito. Vou ler de novo aqui. A prática correta da postura é marcada pelo relaxamento das tensões e a coincidência da consciência com o infinito. Aqui ele vai dar mais um adendo. Então, para vocês entenderem sobre essa parte, né, de asana, o yoga clássico ele não vai falar sobre asana que a gente está acostumado a fazer no tapetinho, tá? Então aqui ele falou no Sutra 46 que asana é isso, né? A asana a postura tem que ser ao mesmo tempo firme, mas relaxada, e esse relaxamento das tensões, né, e a coincidência da consciência com o infinito, ele vai possibilitar que esse equilíbrio, que não é uma coisa não é uma coisa dura, não é uma coisa rígida, mas também não é uma coisa muito fluida, né? Tem um professor que falava que meditar não é medeitar, né? Então existe a possibilidade de a gente acalmar a mente, mas a gente tem que exercitar o tapas, né? O tapasya, ou um leve desconforto voluntário. E aí ele fala sobre posturas, né, nesses 2 sutras, mas ele não vai falar nada sobre asanas, postura do guerreiro, postura da montanha, Surya Namaskar. Isso é mais para frente, seriam aí mais 10 séculos para frente até chegar a isso, tá? Que daí a gente vai falar do yoga medieval. Quando isso é alcançado, deve-se praticar o controle da respiração, que é a ininterrupto fluxo da inalação, que é a interrupção, do fluxo da inalação e da exalação. O Sutra 49, aqui ele vai falar sobre pranayama. Então ele já entrou, né, no outro anga, que ele falou da asana, que é a postura, né? A gente viu yamas e niyamas. Claro que são versos escolhidos, tem mais outros, né? E aqui ele falou sobre o controle da respiração. Quando a gente condiciona a postura, ela ser equilibrada, né? Ou seja, nem rígida e nem solta demais, a gente consegue entrar em contato com esse fluxo, né? Com o pranayama, que é o controle do prana da respiração. E isso daqui vai fazer com que o praticante de yoga crie uma aptidão mental para a concentração, né? Ou seja, o pranayama faz com que o praticante adquira essa aptidão mental para a concentração. Através por isso que o yoga se compromete muito com a respiração, né? A meditação se compromete. Quando a gente não pratica meditação e uma pessoa pede pra gente respirar, a gente acaba não entendendo, justamente porque tá nesse campo mental, esse campo onde tá acostumado a fazer essa análise mais dura, né? Essa análise mais tira, mais cartesiana, mas que precisa de prova, tu não se permite sentir as coisas, a não ser que essa coisa seja comprovada por vários cientistas, enfim. Então essa coisa dura. Aí quando a gente realmente se entrega à respiração, né, com o pranayama, a gente observa o poder que a nossa respiração tem de fazer esse centramento, de dar essa condição para que a gente aprofunde a nossa concentração. Por que é interessante isso? Porque senão a gente vai se debater, né, fazendo uma postura de meditação, o nosso corpo não vai parar, a nossa mente não vai parar,
e aí a gente não vai conseguir levar adiante isso e entrar nesse caminho que a gente já falou anteriormente, né, sobre isso daqui, ó. Pratyahara. Quando os sentidos imitam a mente em sua ação de recolhimento, ou seja, nesse momento a gente está em um processo de recolhimento, de voltar para dentro. E os sentidos já não estão mais externos, né? Isso é denominado pratyahara, ou abstração, ou reeducação do sentido, ou abstração do mundo exterior. Aqui eu botei um verso do Bhagavad Gita que a gente também estudou, que Krishna fala para Arjuna: ó filho de Kunti, os sentidos excitados, mesmo de um homem sábio, ainda que ele se esforce impetuosamente, arrebatam sua mente. Então é muito interessante a gente ver que o pratyahara, ou a reeducação do sentido, é o ponto central de um praticante de yoga. Mas só através desses angas, desse caminho todo, que a gente consegue chegar em uma qualidade de concentração para que isso daqui aconteça. E aí os sentidos quase que forçosamente reivindicam a ação da mente, né? Então quando a gente está muito externo, um exemplo, né? A gente está muito pensando nessa... A gente está em um processo mental muito rajástico, muita atividade, né? Hoje tem a questão dos celulares, que ajuda muito nesse processo, ajuda prejudicando, né? Prejudica muito esse processo da gente entrar em um processo de concentração. Aí o titiksha, que é a paciência, vai para o espaço, o nosso corpo fica se debatendo o tempo inteiro, a gente sente dores pelo nosso processo de sedentarismo constante, né? Onde a gente não consegue ter uma flexibilidade física para se manter estável e relaxado em uma postura, até mesmo nas nossas atitudes no nosso dia a dia, né? Ou a gente está muito à flor da pele, ou a gente está muito relapso, né? Já desacreditando. Existe até uma questão social, né? Que é uma nova camada social, que são os neném, né? Que não trabalham, não estudam, não fazem mais nada, então a pessoa está realmente no desleixo. Isso tudo acaba com que a gente não consiga chegar até o pratyahara. O pratyahara é um processo interessante de reeducação dos sentidos, de movimentar para que tu entenda a matriz, a essência das coisas. E aí esses estímulos externos o tempo todo nos bombardeando, né? Eles são ali no Bhagavad Gita, né? Fala que os sentidos excitados arrebatam sua mente, né? Ou seja, você não vai conseguir encontrar a sua essência, você não vai conseguir fazer nada, né? E aí os sentidos reivindicam essa ação da mente o tempo inteiro. Quando a gente está praticando a meditação, a nossa mente quase que forçosamente está sendo solicitada a pensar, e o nosso corpo segue esse mesmo padrão. Dá uma coceira onde não tem qualquer desconforto mínimo que seja, a gente já se incomoda e não consegue manter essa qualidade necessária para trabalhar o pratyahara, né? Isso ocorre porque os sentidos não foram reeducados, eles são incapazes de agir sem a ação mental. Isso tudo acontece por causa disso, porque a gente não conseguiu encontrar o pratyahara, não conseguiu trilhar esse passo até chegar a essa reeducação dos nossos sentidos. Quando a mente se recolhe, os sentidos imitam a mente nessa ação de quietude, estamos estabelecidos em pratyahara, ou seja, quando a mente se recolhe e os sentidos imitam a mente, não a mente imita o sentido, né? Então, ao contrário, quando os sentidos que estão recolhidos imitam a mente, aí a ação da quietude, a gente se torna capaz de praticar o pratyahara. É muito sutil, né? A gente fazer uma reflexão sobre isso. Porque quando a gente não tem essa capacidade de trilhar isso, né? De passar sobre essa disciplina livre, esse recolhimento, essas questões, essas possibilidades que o yoga nos traz, isso tudo vai passar despercebido. Então a gente vai estar dançando conforme os nossos sentidos que estão excitados e, consequentemente, a nossa mente vai estar excitada.
Quando a gente recolhe os sentidos de uma maneira mais ampla possível, a nossa mente também recolhe. Então ela vai dançar conforme a música. A nossa mente vai ficar mais estabelecida em sattva, nesse guna do equilíbrio, esse guna luminoso. E aí essa aqui é o penúltimo sutra, né, 54, onde ele fala de pratyahara, e depois ele vai falar sobre... Depois ele vai ser o capítulo 3, né? Ele vai dar continuidade a partir do capítulo 3 sobre essa ideia, né, de recolhimento, e vai seguir para os outros angas, né, para os outros passos do Ashtanga Yoga de Patanjali. Eu queria agradecer a presença de vocês. A gente finalizou esse capítulo, o Sadhana Pada, e a gente vai seguir na próxima aula com o capítulo 1, né? Curiosamente, a gente não vai pular para o capítulo 3, a gente vai voltar para o capítulo 1, porque assim é uma maneira mais interessante de a gente estudar o Yoga Sutras de Patanjali, e vocês vão conferir isso nas próximas aulas, tá bom? Eu agradeço a presença de vocês e até a próxima aula. Muito obrigado, Namastê.